Opa, tem alguém aí? Brincadeira à parte. Hoje eu estou gravando esse vídeo para eu falar um pouco mais sobre o meu sumiço e também principalmente porque eu não estou mais adotando o N8N. Claro que o segundo assunto é muito mais interessante, então deixa eu dizer para você antes do porquê eu não estou mais adotando o N8N, que ferramentas e coisas que eu estou fazendo para você ficar antenado, beleza? Bom, o motivo do meu sumiço é puramente de saúde. No final do ano agora, de 2025, eu acabei abusando do trabalho e tudo mais, e isso me acabou gerando vários problemas psicológicos. O pessoal diz que isso chama burnout, mas de fato foi uma situação bastante difícil, então peço desculpa para você por meu sumiço, caso não tenha respondido algum suporte, caso eu tenha ficado um pouco mais afastado. Também apaguei minhas redes sociais, o Instagram, TikTok, fiquei só aqui mesmo no YouTube, porque afinal é o tipo de local onde eu acredito que faça muito mais sentido para mim continuar. Esse ano eu já vou fazer 46 anos, eu não quero mais ficar fazendo stories de TikTok, já fiz muito, nada contra quem faz, mas não me combina mais. Tá? Então gosto de ficar aqui conversando com você, gravando alguns conteúdos que são um pouco mais longos, que valem a pena ser ditos, e as coisas que não valem a pena simplesmente ficar calado. Beleza? Então agora que a gente já conversou, já pedi desculpa para você, programação normal voltando, vamos então ao assunto que interessa, N8N e por que não estou utilizando mais. É bem verdade que já faz um tempo, desde meados de 2025, que eu não tenho mais utilizado o N8N como uma solução profissional. À medida que foram aparecendo clientes maiores, clientes mais corporativos, podemos assim dizer, eu acabei percebendo e sentindo muito mais o que o pessoal chama de teto do N8N. Eu sei que é algo difícil de dizer, porque muitas pessoas vêm e me perguntam, tá, beleza, mas o que é o teto do N8N? Por que você está dizendo isso? Mas até onde que é o teto? Até onde que eu vou alcançar? Bom, eu vou colocar alguns exemplos práticos para você. Mas antes eu preciso dizer que o N8N não tem nada de errado. Ele é uma ferramenta muito boa, ele ajuda você a iniciar, mas para mim, que já tenho 25 anos de experiência e estou começando a atender projetos um pouco maiores, não faz mais sentido justamente porque o N8N está tomando algumas decisões como empresa e produto, que eles estão focando um pouco mais no usuário geral do que no usuário um pouco mais avançado. Certo ou errado é uma estratégia. Eu sei que o N8N tem muitos méritos para me trazer até aqui, então primeiro, obrigado para a equipe do N8N, e segundo, que você pode utilizar ele como ferramenta, porque ele vai trazer assim, um projeto muito rápido, um projeto bem interessante. Então eu basicamente estou utilizando o N8N hoje com as palavras do meu professor de engenharia de software, o professor Prado. Ele dizia assim que você pode projetar softwares casinha de cachorro, sabe? Então, para softwares casinha de cachorro e não para mansões, sei lá qualquer outro termo que ele usava, mas só lembro esse, você pode utilizar o N8N com toda certeza. Eu mesmo utilizo para coisinhas bem pequenas, bem localizadas, um teste, uma coisa rapidinho, em vez de abrir uma outra coisa maior. Então eu acho que o N8N vai funcionar muito bem para isso, como um assistente, como algo que você pode fazer um pouco mais avançado, mas já é de consenso que o N8N ele não atende, e nem sei se o objetivo dele foi atender um dia soluções mais robustas que permitem você, por exemplo, criar dashboards e tudo mais. Tá? Então é conhecido que o N8N tem esse limite, então se você precisa criar soluções um pouco mais profissionais, você precisa dominar tantas outras tecnologias. Então assim, quando você vai entregar um projeto um pouco mais sofisticado, não estou falando de clínicas de estética, não estou falando de soluções para advogados, não estou falando de uma pessoa que é um usuário que vai atender, eu estou falando de soluções mais robustas, que valem a pena muitas vezes você trabalhar. Eles não é inconcebível para essas pessoas utilizarem alguma coisa dentro da interface do Google Drive, utilizar alguma coisa dentro do Google Planilhas ou Airtable ou qualquer outra coisa. Eles querem abrir uma tela, fazer um login, olhar um dashboard, preencher e utilizar aquilo que é do conhecimento deles. Tem um controle de usuário. E claro que com alguns ajustes você consegue chegar no N8N, mas o ponto é que o N8N acabou, para mim, se tornando uma ferramenta um pouco mais burocrática, porque durante essa história toda veio a IA. Você já conhece a IA, você utiliza a IA dentro do N8N, e eu andei testando algumas opções, mas cara, a IA com o Cloud Code, ultimamente, está sendo, digamos assim, a solução número 1 para mim. Eu estou utilizando o plano Cloud Code Pro 20X, se eu não me engano, é o plano de $200, já estou assinando a segunda conta de $200,
por conta da quantidade de coisas que eu consigo produzir. Então, no meu contexto atual, quando eu vou criar uma solução que vale um pouco mais a pena, o que eu estou fazendo agora? Eu estou utilizando uma outra ferramenta de gestão de fluxos de processos, ok? Que eu já vou falar para você quais são essas ferramentas, mas só para você entender a mecânica, que a própria IA constrói ela e também constrói as telas. Mas talvez você esteja se perguntando, mas isso é Vibe Code. Vibe Code, todo mundo disse para mim que ela é inseguro. De fato, quando você não sabe muito bem como fazer as coisas, você não tem uma base, e só para abrir um parênteses, para você entender um pouco mais da minha história, eu sou programador desde 1998, então tem 25 anos aí, digamos, de história dentro da programação. Então, quando eu olho uma solução sendo desenvolvida pela IA, que para mim é um programador júnior esperto, ok? Eu consigo dizer para aquele programador júnior, não vá por aqui e faça tal coisa. Ou seja, a IA para mim é um belo de um gerador de código e me ajuda muito na tarefa de digitação, que é a tarefa mais demorada para um programador. Então quando um programador pega, começa a pensar, começa a diagnosticar, começa a diagramar as coisas, arquitetar, ele vai escrever o código, a gente perde muito tempo ali, por mais que tenha geradores e tudo mais, mas ainda assim as operações eram muito manuais e a gente passava horas e até dias, dia inteiro, programando o que era basicamente digitar código. Essa tarefa tediosa hoje não é mais necessária porque, como eu disse, nós temos o Cloud Code. Então, um belo dia eu me perguntei, legal, por que eu não posso então utilizar o Cloud Code para fazer tudo agora? Não só a interface, que algumas pessoas utilizam o Lovable, por exemplo, mas para fazer essa parte de back-end. Jus é o ponto que eu estou agora. Então agora eu tenho uma ferramenta um pouco mais escalável, agora eu tenho uma ferramenta que é mais barata de rodar e ela aguenta bem mais robustez. Vou dar um exemplo para você prático. No final de outubro de 2025, eu fui convidado com um sócio / parceiro a desenvolver uma ferramenta de análise jurídica. Ok? Só para você ilustrar e entender o que eu chamo de teto do N8N, para não ficar uma conversa vazia e sem aplicação prática, daí você já tira os resultados e eu falo as ferramentas para você. Então, eu cheguei a ter esse desafio, que era basicamente você pegar um processo e você elaborar uma sentença em cima desse processo. Parece fácil o desafio, mas não é, porque dentro dos diversos tipos de tribunais, você tem vários tipos de processos. Para cada tipo de processo existe um racional, e sim, tinha um magistrado junto, ajudando todo esse processo e validando, olha, é isso, não é? O ponto é que a gente chegou em basicamente 17 bifurcações de fluxo, ok? A qual você interliga várias IAs e todos esses agentes, com base na resposta do anterior, vai elaborando a próxima, então formando uma cadeia de agentes, que o pessoal chama de agentes verticais. Então, basicamente, a solução foi: me imputa um PDF, eu rodo um fluxo aqui e esse fluxo retorna uma análise. E é claro que eu comecei a desenvolver isso com o próprio N8N, mas meu azar e tristeza, para minha tristeza, o N8N não deu conta de um PDF de 20 MB. Se você nunca teve contato com esses tipos de processo, quando o pessoal monta a pasta, por assim dizer, não sei exatamente se é o termo que utiliza, mas quando eles utilizam e vão montando esse PDF, eles vão adicionando vários textos, imagens, provas, e é basicamente coisa escaneada, sabe? E eu tentei processar um PDF desse, por exemplo, no N8N, e eu aumentei basicamente na das últimas instâncias assim da VPS que eu estava utilizando, se eu não me engano a Hetzner ainda, com 40 e poucos GB, e cara, não tinha o que fizesse aquele PDF processar. Ao ponto que eu fui fazer um teste local, a minha máquina tem aproximadamente 16 GB de desenvolvimento, eu pedi para a IA fazer um script em Python para ler aquele documento PDF, extrair aquilo no Markdown, e pela minha felicidade aquilo foi muito rápido, consumiu pouquíssima memória. Testei isso na minha VPS de novo, esse processo, esse script em Python, e foi com a velocidade da luz. E eu fiquei me questionando, cara, agora o que eu posso fazer, ok? Sem falar na parte de dashboard, que também o próprio Cloud Code fez toda a parte de dashboard para mim, e eu coloquei tudo isso integrado em soluções ali de login e tudo mais.
Agora, voltando, quais foram as ferramentas que eu utilizei, tá? Só para você poder entender. Bom, sabendo que o N8N não dava conta dessa situação e que era mega hiper tedioso e ainda tem um efeito colateral, quando você está trabalhando em fluxos muito longos, é mega hiper tedioso você fazer algum tipo de desenvolvimento, porque você precisa arrastar um bloco, clicar, fazer alguma coisa. Então, para mim que sou programador, que estou acostumado com um editor de texto em que eu vou colocando os códigos ali numa maior velocidade do que eu fosse arrastando blocos, isso fica de difícil manutenção. E é claro que o N8N não tem culpa disso, porque ele é uma tela feita para ser fácil, só que o contexto que eu estava utilizando era um contexto que extrapolava, então passava disso que eu chamo de teto do N8N, e chama esse conceito da forma que você quiser, ou até discordar de mim, ou até adoraria escutar opiniões contrárias, de repente você fez um projeto bem maior, e funciona muito bem, tá? Mas o ponto é que então eu descobri uma ferramenta chamada Kestra, ok? Essa ferramenta Kestra, ela é naturalmente já uma ferramenta que ela é feita para atingir fluxos maiores, em que você desenha os seus fluxos não mais com o mouse, mas sim com arquivos chamados arquivos YAML, e principalmente você tem a possibilidade de rodar scripts Python à medida que você vai passando por esses fluxos. Claro que o N8N também tem jeito, mas instalar libs naquilo lá, libs externas, é muito mais difícil do que no Kestra, pelo menos eu achei, ok? E o Kestra tem uma coisa assim que o N8N não tem tão fácil, que é uma coisa chamada observabilidade, que é basicamente você conseguir medir com uma certa facilidade o que aconteceu nesse fluxo, quais foram os pontos de gargalo, pontos de execução e falha de cada etapa do seu fluxo e o bendita forma de medir quantos tokens foram consumidos ao longo daquele fluxo. Tudo isso o Kestra traz assim de forma nativa, é uma solução que ainda está nascendo, então está um pouco longe do grau de maturidade que o N8N é hoje, mas com essa grande promessa de resolver esse gap de ferramentas que são ferramentas, digamos, mais profissionais. Somados então com essa possibilidade de você utilizar o Lovable, se você gosta do Lovable, eu particularmente não gosto, eu utilizo o próprio Cloud Code. Então ficou o seguinte arranjo: Kestra, ferramenta, scripts Python para tratar tudo, a própria IA que a gente já conhece. Aliás, comecei a entrar dentro do universo de LLMs e modelos open source que são extremamente baratos, então para rodar um processo, uma peça dessa, podemos dizer assim, utilizando o modelo Cloud Opus da Anthropic, eu estava gastando uma média de $5 por peça, e com o modelo Kiwin, que é um modelo que dentro do Open Router estava bem categorizado para peças jurídicas, eu abaixei isso para 50 centavos de dólar. Eu fiquei abismado, porque, cara, o magistrado que estava dando suporte para a gente, ele falou que estava ok, sem problema nenhum com relação ao cloud. Então até fiquei um pouco abismado com essa diferença de preço. Não sei dizer o porquê, mas existe, beleza? Então com o Open Router eu consegui ligar o Kestra e ele fez todo o serviço, ficando no seguinte arranjo: Kestra para fazer toda a orquestração de fluxo. Eu hospedei o código gerado em React com o Cloud, ok? E utilizei uma ferramenta para login e tudo mais, para que a gente pudesse fazer a gestão de sessão e tudo mais. E quando ele terminasse de rodar, ele guardava dentro do banco de dados. Então tem essa solução aqui intermediária, ou no caso o Supabase, para poder fazer toda essa gestão. Então o Supabase faz gestão de usuários, logins, armazena arquivos, os PDFs que ele soltava. Então ele fazia todo esse, digamos, meio de campo, e com tudo isso gastando $5 por uma VPS, porque no caso eu hospedei da Vercel a dashboard, o Supabase com um plano gratuito e $5 da Hetzner, beleza? Então esse foi basicamente o meu setup em que eu utilizei em um dos projetos, dos últimos 3 projetos que eu tenho desenvolvido com mais tempo. Se você quiser, aliás, coloca aqui um comentário abaixo que eu posso detalhar um pouco mais de como ficou essa solução com o Kestra. Assim você pode validar campo a campo, e é até interessante porque senão a gente vai entrar numa seara do vídeo mais técnica e o vídeo já está ficando longo e vai ficar muito mais tedioso. Próximos passos. Então você pôde perceber que o N8N não morreu, ele continua indo muito bem, obrigado, mas se você atingir esse teto,
você vai ficar basicamente descoberto com o N8N, sem falar que como ele está se popularizando mais, você vai ter que começar a dividir muito mais espaços de novos profissionais que estão surgindo com automação de calendário, clínicas, chatbot. Então, na minha perspectiva, esse mercado já está ficando um pouco mais saturado. Então, por que não aproveitar, sair um pouco fora desse cesto aqui, desse vaso comum, podemos dizer assim, e ir para uma solução um pouco mais diferenciada, que vai ser muito mais interessante. E o ponto é que, com um plano Cloud Code assinado, o de $20, por exemplo, você já tem a geração de código de tudo. Então você pode gerar códigos Kestra, você pode gerar códigos para o Supabase, você pode gerar códigos também para o seu front-end. Esse é um dos vários motivos porque eu não estou mais utilizando o N8N e não recomendo caso você não queira, mas caso você também tenha atingido esse teto, também esteja sentindo, coloquei algumas palavras-chave eventualmente para você estudar. Então, coloca aqui nos comentários, deixa o seu sinal de positivo ou negativo, caso você queira explorar junto comigo essas funcionalidades, essas novas ferramentas. Eu também deixei aqui embaixo um link de um grupo de WhatsApp, a qual é um grupo fechado, em que eu vou lançar mais novidades sobre esse assunto e, eventualmente, se você estiver lá, a gente pode falar sobre esse assunto. Então, vou lançar lá e depois, se tudo acontecer, vai rolar uma oferta especial de um curso ou alguma coisa, caso o pessoal esteja afim, beleza? Então eu vou ficando por aqui. De novo, desculpa pelo meu sumiço, desculpa se eu te prejudiquei, não te respondi seu e-mail ou solicitação do WhatsApp ou alguma coisa do tipo, mas agora a gente tá de volta. Um forte abraço, até a próxima.